posso deixar de sorrir. Nada é melhor do que amigos rever, ainda que demore a chegar. As histórias vão fazer você sorrir, vão fazer você sonhar. Que todos saibam, lá vou eu, por novos caminhos seguir. Uma lua lá no céu a olhar pra mim, eu vou sob as estrelas dormir. E se a chuva cair, não vou parar qualquer tempestade. Bora que bora, gente! Que presente que a Drica, pé na estrada aí, tá levando para vocês, pro nosso público aqui do Paraná. Tava conversando com o Edu, já virei íntima já aqui. Tô nervosa, gente. E é coisa de artista, coisa de palco. O palco traz muito isso, né? E conhecer você pessoalmente para mim é um grande privilégio. Legal, obrigado. Né? Ser Obrigado. ator, influenciador, youtuber, é Quando tu tudo. conhecer um pouco mais, tu vai te decepcionar rapidamente. Nunca, nunca. Então eu quero compartilhar um pouquinho desse Sim. teu espetáculo hoje com o pessoal que está em casa, né? Até para que eles possam seguir você, conhecer teu trabalho ainda mais. Então, vamos se apresentar para o nosso público lá, Edu? Vamos lá? Então, eu sou o Eduardo Bueno, né? Na verdade, eu sou jornalista de formação. Virei escritor depois de anos de jornalismo, sabe que não é a profissão mais bem paga do mundo, né? E embora eu tenha tido uma carreira afortunada, sou grato. Mas daí resolvi virar escritor e comecei a escrever sobre a história do Brasil. Aí sim, realmente, assim, muitas portas se abriram. Meus livros venderam mais de 1 milhão de exemplares, que é um fenômeno total, ainda mais que a maior parte desses livros eram sobre história colonial do Brasil, sobre o século XVI. E aí, depois eu fui convidado para ter um canal no YouTube, que chama Canal Buenas Ideias, que tem mais de 1 milhão e 400 mil inscritos, tem 150 milhões de views já, mostrando que, cara, as pessoas querem saber história, as pessoas gostam de história, as pessoas sabem que o único jeito de construir um país melhor é conhecendo a nossa história. E eu apresento ela de um jeito mais leve, mais descontraído e tal, que acabou gerando essa peça, e você está aqui, porque daí é mais descontraído Quando a gente ainda. fala em política, né? A primeira coisa que vem na cabeça ali, do adolescente principalmente, que é a nossa geração futura aí, né? Sim. O que a gente imagina? Ah, é partidária. Então a gente vê um analfabetismo muito grande nessa Sim. parte de Sim. politizar. Sim. Até a própria escola muitas vezes Sim. censura para que os professores possam falar disso. Sim. Quando a gente questiona um governo, a gente muitas vezes, adultos, até mesmo jovens, eles não Sim. estudaram a história Sim. do nosso país para Sim. saber em qual momento que ele se encaixa, né? Sim. Como que você vê isso, por exemplo, através da tua peça? Uma forma de poder ensinar isso, né? Então, a minha peça é bem crítica, é bem sarcástica, é bem irônica, é bem debochada, e eu curto muito ela porque, embora ela seja uma peça eminentemente política, ela em nenhum momento é partidária, entendeu? Ela é política no sentido pleno da palavra. Inclusive, a palavra política vem de polis. Polis quer dizer a vida nas cidades, a vida em sociedade, né? Então, a política partidária do Brasil é tão raquítica, é tão trágica, né? Tão horrorosa, e essa polarização, que não é de hoje, mas que agora está super exacerbada, né? Eu sempre fui um analista da sociedade, desde a época da adolescência, como você falou, porque eu tive a sorte de nascer numa casa que tinha muitos livros, né? E mesmo com toda a informação que há na internet, mesmo a Wikipedia tendo melhorado muito, mesmo com acesso ao YouTube, que também tem coisa boa, tanto é que eu estou no YouTube, né? Na verdade, a principal ferramenta de conhecimento é o livro, ainda é o livro. Então eu sugiro que, se a pessoa quer realmente conhecer a história do Brasil, leia e leia livros de tendências diferentes, inclusive. E aí vai concluir que o melhor livro são os meus. A figura, gente. E a gente vê, inclusive, né, Edu, assim, com relação a fazer os comparativos do que é populismo, ditadura, do que é Sim. comunismo, né? Sim. Então, assim, você conversa com os seus pares ali, com quem você está conversando, Sim. eles tomam um certo partido, não Sim. entendem do que está Sim. querendo dizer e Sim. imagina que tanto direito como esquerda um é de outra coisa, né? Sim. E nada me impede de eu ser, de Sim. ter um outro conhecimento e ter pensamentos
levados para outra direção, né, acho Claro. que isso que é importante Não, também. e é o seguinte, né, no momento em que está acontecendo esse terrível conflito no Oriente Médio, né, fica cada vez mais claro que a intolerância é a grande desgraça. Então isso é uma coisa que a gente realmente não pode Deixar passar, né. deixar Sim, passar, né. Mas, assim, o convívio entre os contrários, as ideias diferentes, elas precisam existir. isso O que mesmo. não pode existir é extremismo. E aí, voltando, não querendo entrar, não vou entrar nesse caso, porque realmente é um pântano o caso do Oriente Médio, mas é um caso do típico extremismo, de parte a parte, né? O extremismo terrorista, e que a gente deve dizer com todas as letras, o terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hezbollah. Mas é o seguinte, eu não me refreio de dizer que várias ações do Estado de Israel são terrorismo de Estado. E eu não recuo nessa, porque eu tenho certeza que eu estou correto, porque eu estudei bastante lá. Agora, se aí, quando a gente pensa no Oriente Médio, a gente vê como o Brasil seria muito mais fácil de resolver, né? O Brasil, claro que eu não sou desse ufanismo, assim, mas o Brasil tem um lado fantástico, Sim, paradisíaco, incrível, onde não tem por que existir conflitos desse tipo. E é a obrigação de todo cidadão letrado, de todo cidadão que queira exercer plenamente ser um agente histórico, ser um cidadão no sentido pleno da palavra, evitar a intolerância e os totalitarismos. demais, né, gente. Agora o pessoal tá ali, tá perguntando assim, ó, nas suas apresentações, nessa peça principalmente, já aconteceu de alguém lá vaiar, Não, erguer a muito mão bom. e falar assim: "Não!"? Sabe o que que é? É incrível, sabe? Eu sou um cara bem sarcástico, né? Bem debochado, bem irônico. E aí eu consigo atrair, assim, ó, por exemplo, eu fui homenageado na Câmara de Vereadores de Que Curitiba, legal. porque eu tenho uma intolerância que eu alimento mesmo, que é a futebolística. Não, é piada, mas assim, eu sou gremista fanático, sabe? Então eu realmente Opa, não é corintianos encontrando não, alguém que não é corintiano. então, e eu provoco muito aquele outro time lá de Porto Alegre, cujo nome eu não vou dizer. Começa E- com I, termina com A. Ah, tá, Exatamente, então esse mesmo, não precisa falar. O Inominável, começa com I e termina com L, Inominável. E aí eu estava no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e aí um cara gritou uma ofensa. Mas tu sabe que eu achei que não é pelo tom que era um torcedor daquela outra sim, agremiação, sim. daquela agremiação, né? E aí eu ri, bababá e tá, e aí o cara levantou e foi embora. Daí eu já vai, secador, Vai que é o tarde, que né. se diz, sabe, Sim, quando um torcedor vai embora antes do fim do jogo, sim, né? Os sim. outros dizem, já vai, secador, né? E aí eu gritei, já vai, secador. E aí ele foi embora e tal. Mas é incrível. Agora, eu não recuo do confronto, sabe? Porque na rua já houve algumas abordagens, Eu imagino. é O próprio YouTube desagradável. ali, comentários, né, Mas no sabe o que que é? O canal, eu sou o único cara que sou dono de que tem um canal que não é dono dele. O canal pertence à Flox, uma produtora que me contrata. Então eu disse, olha, eu aceito ser contratado com uma condição, que eu não precisa ler nunca nenhum comentário e muito res menos responder responder. o comentário. Uhum. Então eu ignoro mesmo, porque tu sabe que onde é que começou toda essa polarização que a gente se referiu no Brasil? Nas redes sociais. Isso mesmo. É, as Então, fake cara, news, tudo, né, o exato. formador de opinião Então, erradamente, né. então é com formando opinião errada, né? Exatamente. Formando opinião equivocada. Então, como eu tô fora, as pessoas dizem assim: "Ah, você atua nas redes sociais". Eu digo: "Negativo. Eu gravo uma coisa lá e outras pessoas postam, eu Republicam. nem olho", né? Porque realmente aí é um território conflagrado. Agora, uma parte da peça que mexe com você de verdade, que você vê assim: "É, cara, esse momento aí eu me É, seguro, porque ou dá vontade de dar porrada ou dá não, vontade de não, não, chorar". não, não, dá vontade de chorar só, porque, né, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, e são casos reais, em que eu desvendo os mecanismos de corrupção, especialmente em 1550, iguais aos de hoje, e isso aí é muito perturbador. E quando termina a peça, eu faço daí eu desmonto o personagem, faço uma reflexão, e é uma reflexão dolorosa, Sim, porque, né, cara, 523 anos de lado a lado. você você não consegue ver talvez uma evolução muito grande, né, Não, daquele né, contexto uma histórico eventualmente construído aí. até involução. Uhum. Agora, uma mensagem que eu quero que você deixe ali pra gente fechar com chave de ouro para os nossos adolescentes, né, que estão em casa e que assistem o trabalho da Drica aí do Pé na Estrada.
acho que cabe uma mensagem aí, Então, né? cara, o conhecimento é totalmente libertador, né? A única forma de você realmente se libertar é através do conhecimento, porque as pessoas podem te tomar tudo menos as tuas ideias. Agora, ter ideias próprias é para muito pouca gente. Você só consegue ter ideias a partir das ideias dos outros. Daí talvez depois você desenvolva as suas próprias ideias, mas nem precisa ter ideias próprias, porque as pessoas já pensaram tanto por nós que a gente pode pegar pedaços das ideias corretas dos outros, juntá-las e daí sim ter uma visão própria de mundo, né? E, cara, não é tão difícil assim separar a verdade do fake, sabe? A verdade resplandece, a verdade é Isso mesmo. transcendente, a verdade é límpida e o fake é tortuoso, fede, entendeu? Então, leia, acompanhe a internet eventualmente, saiba pesar, pensa, reflete, não age estupidamente e não te deixa levar pelo que os outros dizem, a não ser que esse outro seja Seja eu. Gente, um presente aí pra vocês. Obrigada, tá? Um Tá beijo bom. no seu coração Falou, aí. meu bem. Obrigada por esse presente aí, eu que sou formada professora também. Ó, Então, para mim, ouvir essas palavras de você é um conhecimento aqui ao vivo, né? Tá lá a esposa linda lá, diz que ela coordena tudo aqui, hein? tudo, ela que manda. Ela que manda, Um manda beijo em grande tudo. para você também, tá? É, E é isso, é o nosso pé na estrada mostrando que não é só turismo, não é só gastronomia, é literatura, é cinema, é teatro, é cultura de história e verdade, é história e conhecimento. conhecimento. É isso aí. Beijo. Falou. Sorte. E a progenitora, sempre zelosa, me preparava eu para sair. Ela perguntou: outros, como eu vos tenho comido. E esse é o único mandamento que essa gente esquecida por Deus parece ter cumprido. Ah, malditos trópicos, tristes trópicos, triste tropique. Oui, c'est ça. Parce que, mesmo sendo uma das mais altas autoridades judiciais de Portugal, não sei se já disse, sou uma das mais altas autoridades judiciais de Portugal. É, né? Essa porra cansa, eu preciso te dizer. Muito obrigado. Agradeço. Tudo bom. Olha o tamanho da porra da frente. Olá, tudo bem? Como é o seu nome? Eduardo e Olha que belo nome. André. Andréia? Que bom que vieram aí, deu para aproveitar alguma coisa? Gente, claro que atrás sempre de um grande sucesso, né, de um homem de sucesso, tem uma mulher de sucesso também, né? Descobri que você faz parte, Paula, aqui do livro e dessa peça que a gente acabou de mostrar um pouquinho para vocês aí, é extraordinário, viu? Vamos contar um pouquinho, Paula, da tua participação aqui nesse livro. Então, esse livro também foi lançado, editado pela minha editora, que é a Pio. Eu tenho uma editora, né, de livros infantis, infanto-juvenis. E a ideia desse livro, na verdade, ela nasceu muito antes da concepção dele. Eu queria fazer um dicionário que tivesse a ver com a obra do Eduardo. A minha dúvida era se a gente fazia um dicionário do descobrimento, da independência. E aí surgiu um edital, né, que na verdade esse livro ganhou esse edital, que era uma obra que tivesse a temática dos 200 anos da independência. Eu falei, Eduardo, vamos fazer o dicionário da independência, então. E aí eu tive a ideia, na verdade a ideia foi minha, de fazer os 200 verbetes, né, porque 200 anos, 200 verbetes, ficaria ainda mais forte a questão dos 200 anos. Então, a ideia foi minha, o Eduardo abraçou, fez os verbetes e eu ilustrei a partir de imagens históricas do Debré, do Rugendas. Tudo isso aqui foi você que ilustrou. Sim, olha eu fiz. isso, gente. Na verdade, o que eu fiz? Né? Eu fiz colagens digitais e eu manipulei essas imagens. Sim. E até a minha preferida é o grito. Opa, é o onde é que grito tá? e o que eu acho muito legal, que é em cima do grito do Munch, né? Aonde que tá? Qual? No G. No G. Aqui, ó, grito. Aqui. Eu adoro essa que ilustração, legal. que é o Dom Adorei Pedro dando o também, grito gente. do Munch. Então eu colori, né? Eu usei 3 cores. Eu não queria usar
o verde, amarelo e azul, porque ele estava muito ligado a questões políticas, né? Então eu optei pelo laranja, então usei o laranja. Teve um trabalho gráfico legal também de uma designer, que é a Teresa Bettinardi, mas assim, foi uma criação coletiva, assim, eu me diverti muito fazendo esse livro. E é um livro que, apesar dele ser datado dos 200 anos da independência, ele tem vida longa, assim, porque a gente tem que saber mais sobre a nossa história. E é um livro, gente, que dá muita vontade de ler, né? Tanto público, até mesmo infantil, como juvenil. Ele nasceu para ser um livro juvenil, né? mas a gente diz que é dos 0 aos 100 anos. Sim. Um livro que me chamou muita atenção com relação a contar a história da forma que é contada, através do Eduardo também ali, é Verdade Inconveniente também, que tem a parte do livro que conta um pouquinho da América Latina, do Brasil, de uma forma humorística também. Então me passou muito, me trouxe essa memória de volta, né? E pelas ilustrações também, que dá vontade, chama atenção para um assunto política, que é visto como chata muitas vezes, né? É uma forma aí, como a gente conversou um pouquinho antes ali com o Eduardo, de tentar alfabetizar os analfabetos políticos, né? Tem muita gente que quer saber, quer conhecer. Então é uma forma bem instrutiva e poder conhecer, né? E o livro é muito melhor do que a internet. Demais, gente. Agora, vamos voltar um pouquinho. O que é essa peça aí? Como é estar presente, fazer parte, né? Você que é tão importante, cuida de toda essa parte ali, né? Na verdade, a gente teve a ideia, né? Vamos fazer uma peça. Daí o Eduardo já estava com uma ideia de curso em cima da corrupção, né? Porque ele tem um livro que trata da corrupção no Brasil Colônia. E a gente disse, por que, né, conversando, não fazer as 3 capitais, né? E abordar um pouquinho, claro que algumas mais, outras, né, de forma mais branda, a corrupção. E a gente foi criando, ele foi fazendo o texto, eu fui tendo a ideia do cenário, né? Assim, o Marcelo, que é o produtor, brinca que eu sou diretora, mas eu não sou diretora, o Eduardo é indirigível, né? Assim, eu nem ouso tentar dirigir ele, mas eu ajudei, né, assim, a pensar a peça, porque eu tenho uma experiência de teatro, né? Eu já trabalhei muitos anos com teatro, então eu ajudei, né? Assim, mas eu não mandei nada. Então, onde está indo a peça agora? Conta pra gente. Eu não sei ainda, porque o Eduardo é muito ocupado, né? Assim, ele dá muitas palestras, ele escreve muita coisa, ele viaja muito. Talvez a gente vá para Florianópolis, falta o Rio, falta Brasília. Se a gente não conseguir esse ano, vai o ano que vem. Legal. Gente, um presente mais uma vez para vocês, né? Mostrando um pouquinho desse pé na estrada, visitando teatro hoje, né? Com essa peça incrível que vai ficar marcada num dia épico, com certeza, onde a gente tem que falar, assim, do nosso país, das circunstâncias dele, faz a gente refletir, né? Que nem tudo, não tá tudo bom, não. A gente não pode concordar que tá tudo bom. Não tá. Não. Então, mas a gente pode tentar melhorar, né? Pode se mexer, e fica o convite. Para quem não assistiu, não viu, acompanha, que assim que tiver em alguma outra cidade também, né? Com esse fim maravilhoso que vai ficar aí só nos bastidores aí para vocês, né? Surpresa. Muito legal. Obrigada, coração. Um beijo no seu coração e por acolher a gente, viu? Obrigada. E bora! Vamos lá. Colocar o pé na estrada aí. Vamos lá. Obrigada. Corrupto! Corrupto! E digo mais, corrupto, o próprio ar que nessa terra se respira, se aspira, se inspira, se expira, como é chato, é um ar corrupto, um ar fétido, um ar pútrido, um ar de fato putrefato, o ar que exala dessa maldita cidade que ousam chamar de Salvador, e onde nada se salva, exceto talvez a dor de quem, como eu, mesmo sendo uma das mais altas autoridades judiciais de Portugal, vim parar nesse amargo exílio. E tudo fruto do quê? Fruto de uma fake news publicada pela Gazeta do Povo. Só podia ser mesmo do povo. E que redundou no quê? Numa delação premiada
da qual nem mesmo meu brilhante advogado, o acéfalo, e nem mesmo meu fiel ajudante de ordens, o Nelcid, foram capazes de me livrar. E assim, aqui estou eu, em parar nesse lugar horroroso, nesse lugar imundo, onde a própria comida apodrece, deteriora-se, estraga-se, corrompe-se. E não há de ser por outro motivo que o povo esquecido por Deus, que aqui vive, come qualquer coisa que se move. Come paga, tatu e curtir assim! Planejamento. Cidade que saiu do cérebro de um gênio comunista. Cidade profetizada. Cidade que nasceu de uma profecia celestina e celestial. A profecia que dizia, no princípio, do que um açougueiro, do que um carniceiro, para representar o terceiro personagem. Quer dizer, Eduardo, como tu és centrado. Eduardo, como tu és ponderado. Como tu és equilibrado. Eduardo, tu és de centro. E aí me criou para ser uma espécie do Nilkes, a linha imaginária do Equador. E quando vínhamos nos aproximando dessa linha, o que aconteceu? A raia miúda, a maruagem, aquela gentalha, desesperou-se. Acharam que iríamos cair no abismo. O pé na estrada eu vou botar e o coração quero abrir. Sob os raios do sol sigo um sonho meu. Eu não posso deixar de sorrir. Nada é melhor do que amigos rever. Galerinha, pé na estrada, cada lugarzinho, cada cidade conta uma história, né? E essa história soma com a tua, soma com a minha, soma com a nossa, né? E enriquece cada vez mais. Então, bora pé na estrada com a Drica, tem muita coisa boa pra vocês, hein?